E aí, pessoal, o nosso técnico Ítalo tá aqui começando um reparo desse notebook agora. Ele vai falar aqui o defeito dele e o modelo do equipamento. Morreu. Tô iniciando aqui nesse Sony Vai. Ele não liga. Cliente, esse aqui é o modelo PCG61A11X. O cliente disse que estava utilizando, aí ele começou a desligar enquanto usa, aí ela continuou utilizando desse jeito e teve uma vez que ele desligou e não ligou mais. A gente vai desmontar ele aqui, ele também reparem que está com problema na carcaça, está quebrado aqui dos dois lados. Aí aqui a gente já autorizou o orçamento. A gente pluga a fonte aqui, não dá sinal de nada, não reconhece que foi plugado. Aperta o botão power, não acontece nada, não carrega bateria, nada. Então, desmontar aqui e fazer uma verificação interna. Como estamos, Ítalo? Bom, já abri aqui o equipamento e já iniciei a análise aqui. Identifiquei que ele está em curto aqui na entrada. Vou mostrar aqui. E aí, eu injetei tensão, não estava esquentando nada direito. Até pedi ajuda para a Mari, porque eu não estava achando de jeito nenhum. E aí a gente começou a aumentar devagar, porque dependendo da corrente que a gente coloca pode danificar algum componente. Então a gente foi aumentando devagar, né? A tensão que é injetada aqui, 19 volts. Medi tudo aqui, né? Não tem nada em curto, então eu injetei. Aí eu vi que o processador estava esquentando. E aí eu vi uma coisa também, deixa eu mostrar. Quando eu retiro o processador, esse curto que está aqui na entrada, ele some. Ó, não tem mais curto. Só de tirar o processador. Eu pensei, provavelmente é processador, né? Então peguei meu processador aqui, coloquei. Esse é o processador que eu sei que tá bom. Coloquei aqui meu processador. Medi de novo. Um curto. Então o problema não é o processador. E aí eu estava injetando tensão e não estava conseguindo encontrar, que é um componente que ele precisa que a gente coloque mais corrente, senão ele não mostra aqui na câmera térmica. Eu estou usando aqui com a FLIR, né? Mas eu não consigo mostrar, ele não esquenta o suficiente, porque o componente que está esquentando, ele esquenta pouco. Então a gente deve colocar mais tensão. Dá para colocar até aqui no 3.3, deixa eu ver, acho que é esse aqui, ó. Aí com 2 amperes, tá vendo? O processador esquenta muito, bastante. Inclusive se for estragar, vai estragar o nosso. Mas aqui, ó, tá bem esquenta, nessa região aqui. Nessa região é onde tem esses MOSFETs aqui, que foram os únicos que eu não medi, porque o encapsulamento deles é diferente, então eles são difíceis de medir. Não é possível que o problema seja só eles. Eu vou tentar trocar os dois conjuntos aqui. Eles alimentam o processador. Provavelmente a fonte do processador aqui entrou em curto, e esse curto só aparece na placa com o processador conectado, que é ele que ativa aqui os MOSFETs. E aí, Ítalo? Bom, eu tirei os componentes. Esses aqui, são esses 4 aqui. Um deles só que tá meio queimadinho aqui do lado. Os outros estão normais. Eu não sei qual deles estava em curto. Possivelmente é esse que está queimadinho do lado, mas não está tanto assim. Isso aqui é de outra placa que eu estava tirando para reparar, né? Aí nessa outra placa esses dois entraram em curto, tá vendo? Esse aqui explodiu. Só que aqui parece que foi um curto bem menor. Depois que eu tirei, coloquei o processador, fiz a medição aqui. Deixa eu mostrar. Aqui no mesmo lugar, que é a saída dos 19 volts ali. Curto saiu. Não tem mais curto no 19. Então eu liguei. Fiz outro teste básico aqui. Foi conectar a bateria para ver se acendia o LED de carregamento. Acendeu aqui, ó. E ele ligou. Tentou ligar aqui, esquentou demais e desligou. Bem possivelmente voltou a funcionar. Eu vou montar agora na carcaça para ver se está tudo ok. E depois de fazer os testes principais eu vou recuperar a carcaça dele.
Deu certo, Ítalo? Bom, deu, voltou a funcionar, mas tem um porém, que é o processador. O processador do cliente, ele tenta iniciar o sistema e desliga. Bem comum quando dá curto na fonte do processador, o processador ir embora junto, que às vezes injeta 19 volts nele e queima alguma parte. Então é bem comum acontecer. A gente está fazendo teste aqui com o nosso processador, esse aqui do cliente é um i3, a gente colocou um i7 aqui para testar. Funcionando tudo ok até o momento. A gente também fez a recuperação da carcaça dos dois lados aqui, tá totalmente funcional. Recuperação da carcaça tudo ok. Então a gente vai passar a posição do processador para o cliente, a gente vai testar bastante também o nosso processador aqui, mas tudo indica que está tudo certo e vai ser liberado para o cliente com sucesso. O Ítalo tá aqui com essa placa de vídeo que ele acabou de pegar, já até desmontou. Mas qual que é o defeito dessa placa, Ítalo? Bom, aqui com a gente, ela não apresentou imagem em nenhum momento. O cliente disse que dava artefatos na tela e tela verde. Mas aqui com a gente ela não apresentou imagem. A primeira coisa que eu fiz foi desmontar, mas ela tá ok visualmente, ela só tá um pouco suja. A pasta térmica estava aplicada ok, os termopads estão ok. Então a gente vai ligar ela ali na bancada para medir todas as tensões da placa, verificar se tem alguma falta. Qual que é o modelo dessa placa, Ítalo? É uma RX 570. Tá aqui na bancada de testes. Vou aqui medir as tensões principais. Eu tenho alimentação ok no chip. Eu tenho tensão aqui de 1 volt da PLL. Eu tenho alimentação nas memórias. O chip esquenta, como dá pra ver não apresenta imagem. Ela tem dual BIOS também, mas como ela apresentou artefatos, segundo o cliente, né, 12 volts, todas as tensões principais estão presentes. Como ela apresentou artefatos anteriormente, eu não acho que tenha relação com a BIOS, mas por via das dúvidas eu vou só trocar aqui. Ela tem uma colinha aqui embaixo do chip da BIOS que é bem difícil de tirar. Então, eu queria evitar fazer BGA se fosse possível, mas eu não acho que vai ser possível. Vamos ver se na outra BIOS ela pelo menos apresenta imagem. Não apresenta imagem, fica travado aqui na minha placa-mãe no erro de VGA. Então existe uma chance assim bem grande de ser problema na solda ou no próprio chip. Porque ela apresenta todas as tensões, está alimentando as memórias, alimentando o chip, o GPU. Bem possível que seja aqui um problema de solda. Voltar outro vídeo. E aí, Ítalo? Bom, essa colinha ela é extremamente forte. É muito difícil de retirar. Então a gente usa aqui substância aqui que o Getúlio encontrou para retirar esses resíduos, porque senão o chip não sai da placa. E o que acontece nesse caso? O chip fica preso por essa colinha e a solda derrete. E é necessário forçar, nesses casos, o chip para sair da placa. Isso pode danificar a trilha, é bem comum de danificar a trilha, na verdade, e pode danificar o próprio chip também, ou a própria PCB em algum lugar, porque ele está muito quente quando a gente tem que forçar. Então o ideal aqui é a gente tentar retirar o máximo possível dessa resina, e ela é bem resistente, e depois disso a gente começa a fazer a retirada do chip. Eu vou esperar agir um pouquinho, vou retirar aqui, e aí a partir disso a gente continua na máquina de BGA. Como estamos, Ítalo? Bom, eu retirei a resina todo necessário para conseguir tirar o chip sem dar nenhum dano na PCB. Dá pra ver aqui também no caso que não teve nenhum dano, não arrancou trilha. Tem até um restinho aqui nesse canto, sempre vai ficar um pouquinho, mas saiu tudo certinho. Fiz a troca da solda BGA do chip GPU, tudo certinho, nenhuma esfera ficou sem o pad. Então aqui é só soldar e torcer para que resolva o problema.